Vamos então a mais uma rodada de UEFA Champions League, rodada de número 4, o retorno da fase de grupos, né? Na terça-feira, dia 7 de novembro, pelo grupo F, o Borussia Dortmund encarou o Newcastle no Signal Iduna Park, na Alemanha, e venceu novamente. Venceram na terceira rodada lá na Inglaterra, no St. James Park, e venceram também em casa, 2-0. O Füllkrug abriu o placar para o Borussia, né, num belo gol, uma belíssima jogada. E o Julian Brandt, no segundo tempo, fez o gol que sacramentou a vitória do time alemão sobre o Newcastle, que começou ali mal naquele jogo contra o Milan, né, que foi 0-0. Eles jogaram muito mal na primeira rodada, escaparam de tomar uma goleada, conseguiram levar um ponto da Itália. Aí atropelaram o PSG na segunda rodada, 4-1, fora os ameaços. E aí perderam para o Borussia, que para mim foi uma grande surpresa. E a maior surpresa é o Borussia estar liderando o grupo. O Borussia do Terzic está liderando o grupo da morte. Para mim o Borussia ia ser o lanterna. Sem muita surpresa, né? Eu achava que o Borussia ia terminar na última posição e ele está na primeira. A ordem é o Borussia em primeiro, o PSG em segundo, o Newcastle em terceiro e o Milan está na lanterna. O Milan que conseguiu vencer, né? Finalmente o Milan conseguiu vencer. O outro jogo do grupo ele foi 2-1 para o Milan contra o Paris Saint-Germain. O PSG que saiu na frente, inclusive, tomou a virada, né? Uma grande atuação do Rafael Leão, marcando um belíssimo gol. E se não fosse o Donnarumma, olha só, hein? O Donnarumma contra o seu ex-time, né? Inclusive a torcida do Milan jogando nota de dólar falso para ele, mercenário e tal. Ele que não quis renovar o contrato com o Milan para ganhar mais no PSG. E pra mim ele até poderia ter defendido o gol de bicicleta, né? Uma semi-bicicleta ali, meia bicicleta, sei lá, do Rafael Leão. Dava pra ele ter defendido, mas fora isso, ele catou muito, tá? Foi uma grande partida do Donnarumma, uma das melhores que eu vi dele no PSG. Se não fosse ele, o Milan teria vencido por mais. Foi uma boa atuação do Milan, né? O gol do Rafael Leão, depois o gol do Giroud. 2-1 para a equipe italiana, que finalmente soma pontos nesse grupo F, no grupo da morte, que tá todo embolado, né? Tá todo embolado. O Borussia em primeiro, o PSG em segundo, o Newcastle em terceiro e o Milan por enquanto em último. Mas as coisas ainda podem mudar, né? Faltam mais 2 jogos. E eu acho que o Milan tem tudo para dar a volta por cima. O PSG também pode dar a volta por cima. Mas é aquela coisa, o Mbappé não jogou nada, de novo, né? As 2 derrotas que o PSG teve, o Mbappé sumiu. Contra o Newcastle, ninguém viu o Mbappé no campo, praticamente. Aí ele teve, sim, um grande jogo contra o Borussia, teve um grande jogo contra o Milan lá na França, né, no Parque dos Príncipes. Mas todo mundo fica pegando o pé. O Mbappé não era melhor o Neymar e o Messi saírem, né? Como se fosse realmente o Mbappé que tivesse mandado eles embora, né? A gente não sabe, é o que todo mundo diz. O Messi não quis renovar. O PSG também não fez muita força para renovar com ele, né? Mas o Messi não ia querer renovar de qualquer jeito. E o Neymar, eles queriam vender, né? Aproveitaram e venderam para a Arábia. O Neymar também fez força para ficar? Não fez. O Mbappé também não pediu para ele ficar, né? O Mbappé queria que ele saísse. É aquela coisa, né? Se tava ruim com eles, tá pior sem eles. Olha, ainda na terça-feira, no grupo H, teve o Shakhtar Donetsk ganhando de 1-0 do Barcelona. Primeira derrota do Barcelona nessa Champions. O Barcelona que vem de 2 temporadas sem conseguir chegar no mata-mata. Dessa vez vai chegar. Ainda tá na liderança do grupo. Não é um grupo muito difícil, né? Além do Shakhtar, tem ali o Porto e o Real Antuérpia, da Bélgica. O Barcelona deve terminar em primeiro lugar, mas mesmo assim uma derrota surpreendente, mesmo que seja fora de casa, só que o Shakhtar também não joga em casa, né? Por conta da guerra lá entre Ucrânia e Rússia, o Shakhtar tá jogando seus jogos na Alemanha. Então é outra atmosfera, né? E mesmo assim, o Barcelona acabou saindo derrotado numa má atuação e o Shakhtar venceu, né? O Barça que já tinha sofrido para ganhar da Real Sociedade no fim de semana. Real Sociedade que tá muito bem na Champions, né? Já tá classificado inclusive pro mata-mata. Só que a gente já vai chegar no jogo dele, que foi na quarta-feira, né? Dele ou dela, da equipe espanhola. Ainda na terça, no grupo E, deixa eu fechar o grupo H, né? Falamos do Barcelona e do Shakhtar. Vamos falar do Porto, que ganhou de 2-0 do Royal Antuérpia, da Bélgica. Então o Porto também já vai encaminhando a sua classificação. Como eu disse, um grupo tranquilo, mas o Shakhtar ainda tá vivo, né? Ainda tá vivo. Mais 2-0, teve gol do Pepe, que volta a ser convocado da seleção portuguesa, né, depois de voltar de lesão, o interminável Pepe aos 40 anos de idade. No grupo E, o Atlético de Madrid atropelou o Celtic 6-0, grande atuação de Antoine Griezmann, grande atuação de Morata, que é o artilheiro da Champions, e grande atuação também do brasileiro Samuel Lino, que marcou um golaço, deu assistência.
o golaço do Morata. É um jogador também a se observar para a seleção brasileira. É que a posição dele é muito concorrida, né? A posição do Vinícius Júnior, do Martinelli, é uma posição que tem bastante gente, mas o Samuel Lino já havia se destacado no Valência, está se destacando ainda mais no Atlético de Madrid com o Diego Simeone, que está cada vez mais ofensivo, né? O Simeone não é mais só aquele técnico retranqueiro. O que o Griezmann está jogando nas mãos dele, né? Nessa passagem, eu diria até que talvez supere o Griezmann antes do Barcelona, hein? Eu acho que talvez supere aquele Griezmann. Vocês comentem aí se vocês acham que aquele Griezmann, né, de 2016, 2017 era melhor ou esse. Porque são jogadores um pouco diferentes, né? O Griezmann hoje é mais um meio atacante, aquele era mais um ponta direito, um segundo atacante. Mas ele tá fazendo mais gol aparentemente, dando mais assistência, jogando mais craque, né? A Lazio no outro jogo do grupo venceu por 1-0 o Feyenoord, gol de Ciro Immobile, que não vive lá seu melhor momento na Lazio, né? Tem feito uns poucos gols nessa temporada, mas fez um gol decisivo para manter a equipe italiana viva em busca da classificação para o mata-mata. O Feyenoord estava muito bem, né? Estava se classificando junto com o Atlético, inclusive fez um jogo duríssimo contra eles lá na Espanha. E agora eles são derrotados na Itália, no Estádio Olímpico de Roma, pela Lazio, 1-0. No grupo G, o grupo do atual campeão Manchester City, que não deu chances ao Young Boys. O pobre Young Boys, eu acho que não deu 3 chutes em direção ao gol. Em direção ao gol, não. Acho que ele não finalizou 3 vezes no total, né? Em direção ao gol foi nenhuma. 3-0, ficou barato, né? Haaland marcando 2 vezes. O Doku e o Phil Foden jogando muito, né? Foden Doku, a dupla do momento. 3-0 aí pro Manchester City, que segue firme e forte na busca pelo bicampeonato da Champions. O RB Leipzig ganhou de 2-0 do Estrela Vermelha, mais uma grande atuação de Xavi Simons, marcou um golaço. E é um time também, mais uma vez, para ficar de olho, né? Esse RB Leipzig. E para mim, o Xavi Simons teria espaço no PSG, hein? Ele tá jogando muito e pode ser o novo Nkunku. Eu acho até que eles têm algumas características parecidas. O Nkunku tem um físico melhor, mas na época do PSG não tinha também, né? Moldou muito ali no Leipzig, né? A Alemanha é um lugar bom para você conseguir botar o shape. Hein? Só o Royce que não consegue, né? O Royce é de vidro. Talvez não funcione com alemães, né? A não ser o Goretzka. Então o Havertz está precisando ir para lá. Olha, os jogos de quarta-feira, então, o Napoli empatou em 1-1 com o Union Berlim. Resultado decepcionante, né? O Napoli jogando em casa, estádio Diego Armando Maradona. E empatar com o Union Berlim, que não vence nenhum jogo desde agosto. Tá na zona de rebaixamento do campeonato alemão, é complicado, né? Um jogo desse em casa tinha que vencer. O Real Madrid se aproveita desse resultado, consegue mais uma vitória. Tá aí com 100% de aproveitamento na Champions, venceu todos os jogos. Desses 4, né? Venceu por 3-0 o Braga. Em grande atuação dos brasileiros, na ausência do Bellingham, né? O Bellingham sentiu o ombro e foi poupado nessa partida, estava no banco de reservas, poderia entrar, mas não teve necessidade, né? O substituto dele jogou demais, inclusive o Ancelotti falou sobre isso, né? Que ele tem sido injusto com o Brahim Dias, mas não dá para tirar o Bellingham, né? Ele joga na mesma posição. O Brahim Dias entrou, fez uma grande partida, marcou um dos gols, e os outros gols, né, foram marcados pelos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo, né? 2 golaços, inclusive, 3 golaços, né? O Real Madrid talvez não foi uma grande atuação assim, nossa, que espetáculo de bola deu o Real Madrid, mas vitória super importante e eficiente, né? No grupo A, o Bayern de Munique venceu o Galatasaray por 2-1, Harry Kane marcando os 2 gols. E a vitória foi de virada, né? O Galatasaray tinha saído na frente, mas o Bayern foi buscar a virada em casa, 2-1, para cima da equipe turca. Enquanto o Manchester United o Manchester United perdeu de 4-3 para o Copenhagen da Dinamarca. Coisa linda de resultado, né? Mais uma derrota para Erik ten Hag. O Manchester United vive um momento terrível na Champions League. A situação é muito complicada. Eu acredito que o Galatasaray vai passar em segundo. E se duvidar, o United perde a vaga na Europa League para o Copenhagen. Tomara que perca mesmo, né? Você sabe que eu desejo tudo de ruim para o Manchester United e para o ten Hag. E o Cristiano Ronaldo era o problema do time, né? Ele salvava o time na Champions League, né? Em 2020, na temporada 21-22. Na temporada 22-23 não se classificaram. Eles se classificaram para essa Champions atual, né? Com o ten Hag, todo mundo admirou. Olha como o time melhorou depois que o Cristiano saiu. O trabalho do ten Hag é fantástico. O United só se classificou para a Champions porque o Liverpool e o Chelsea foram incompetentes.
O Chelsea continua sendo competente até agora, né? Então, vamos ver, ganhou do Tottenham, que é o outro incompetente também. O Liverpool, todo mundo esperava que o Liverpool fosse classificar. O Liverpool acabou ficando em quinto lugar, né? E aí quem que foi em quarto? O United. E olha que o Newcastle, né, foi uma surpresa ali entre os 4 primeiros. E terminou na frente do United, se não me engano, né? Ou seja, se Liverpool e Chelsea apresentassem, né, o futebol que deveriam na temporada passada, o United não ia se classificar para a Champions. Tava sem o Casemiro, né? O Casemiro tá machucado, inclusive não foi convocado para a seleção por conta disso. Não vem jogando bem, mas ainda assim é um cara que aparece para resolver na frente, né? Junto com o Bruno Fernandes, é um dos poucos que chama ali a responsabilidade. Porque o Rashford tá jogando muito mal e a expulsão dele, inclusive, foi uma das coisas cruciais para essa derrota, né? A expulsão patética do Rashford no primeiro tempo. E aí vocês podem lembrar, se eu não me engano, o Cristiano foi expulso, né? Na última Champions que ele disputou com o United, ele foi expulso em um dos jogos. Ah, não, eu tô confundindo com a Juventus, com a estreia da Juventus, eu acho. Ele foi expulso na estreia contra o Valência. Eu acho que o United não. Ele teve 6 gols em 5 jogos. Cara, se eu não me engano, ele foi expulso sim. Não tenho certeza, mas ele resolvia. E o Rashford, cara, tá muito abaixo do que foi na temporada passada, né? Que foi a melhor temporada dele com o United. Ele marcou 17 gols. O Cristiano, na pior temporada dele com o United, marcou 25. E não servia, né? No grupo B, o Arsenal venceu por 2-0 o Sevilha. Grande atuação aí de Bukayo Saka. O Odegaard também jogou bem. O Arsenal tá bem aí na Champions, né? O Sevilha tá no seu projeto de se classificar para a Europa League. E o PSV deve se classificar então para o mata-mata da Champions em segundo lugar. Tá lá no campeonato holandês, liderando com 100% de aproveitamento. Campanha absurda do PSV Eindhoven. E venceram o Lens da França por 1-0. No grupo D, a Inter de Milão, atual vice-campeã, venceu por 1-0 o Red Bull Salzburg. Jogo sofrido, né? O Lautaro Martínez fez o gol da vitória de pênalti. E a Real Sociedad eliminou o Benfica e se classificou para o mata-mata junto com a Inter. 3-1 para a Real Sociedad sobre a equipe portuguesa, que é decepcionante nessa temporada, né? Na última temporada foram uma das sensações, chegaram às quartas de final, perdendo para a Inter de Milão, inclusive. Dessa vez, não devem nem conseguir vaga na Europa League, se duvidar. Muito mal, e esse 3-1 ficou muito barato, né? Ficou muito barato, a Real Sociedade desperdiçou pênalti, teve 2 gols anulados. Ficou bem barato esse resultado de 3-1, né? Vamos à classificação aí dos grupos, então. No grupo A, está liderando o Bayern de Munique, 12 pontos, já classificado para o mata-mata. O Copenhague está em segundo com 4 pontos, o Galatasaray também tem 4, e o Manchester United está em último com 3. Então a disputa está muito boa aí pela segunda posição, né? Quem vai para as oitavas de final junto com o Bayern e quem irá ficar com a terceira vaga, né? Que leva à Europa League. No grupo B, a liderança é do Arsenal, 9 pontos, o PSV em segundo com 5, o Lens tem 5, o Sevilha 2. O Sevilha está falhando em ficar em terceiro lugar. É que ele está com medo. Se ele tivesse a mesma pontuação do PSV, talvez ele tivesse em segundo, né? Ele quer ficar em terceiro, então vamos esperar um pouquinho, né? Deixa o PSV desgarrar um pouco mais. No grupo C, o Real Madrid está liderando, 12 pontos, já classificado para o mata-mata. O Napoli está em segundo com 7. Poderia ter se classificado se tivesse vencido o União Berlim, mas como empatou, ainda vai precisar aí pelo menos de mais uma rodada. O Braga está na terceira posição com 3 pontos e o União Berlim já está eliminado, né? Situação terrível no campeonato alemão, 1 pontinho apenas que o Napoli cedeu para ele gentilmente. No grupo D, a liderança é da Real Sociedad, tem o mesmo número de pontos da Inter de Milão, mas a Real Sociedad fica na frente pelo saldo de gols. Red Bull Salzburg é o terceiro colocado com 3 pontos e o Benfica está na última posição com 0. Tô falando, não vão nem para a Europa League pelo visto. No grupo E, a liderança é do Atlético de Madrid, 8 pontos, um grupo que está bem bolado também, né? A Lazio em segundo com 7, o Feyenoord com 6. O Celtic com 1, já está mais distante, já não vai se classificar. Mas o grupo está muito disputado. Grupo F, o grupo da morte. Esse sim, né? Como a gente esperava, está disputado demais. E para nossa surpresa, o Borussia em primeiro com 7 pontos, o PSG em segundo com 6. Eu disse que o Milan estava em último, né? Mas errei aí, o Milan está em quinto com 5. Em quinto, desculpa. Não tem, só tem 4 times no grupo, como é que ele vai estar em quinto? O Milan está em terceiro com 5 pontos. E o Newcastle, que é o último colocado com 4. Mas é escadinha, né? 7, 6, 5, 4.
vai ser disputada aí até a última rodada. Eu acho que até a última rodada ainda não vai ter nenhum classificado. E assim que é legal, hein? Grupo G, a liderança é do Manchester City, 12 pontos, classificado para o mata-mata. E o Leipzig também está classificado com 9 pontos, Estrela Vermelha e Young Boys tem 1. Vamos ver quem vai ser o menos pior e vai jogar a Europa League. No grupo H, Barcelona classificado? Não, né? Ainda não. O Barcelona está liderando com 9 pontos, o Porto também tem 9, o Shakhtar tem 6. O Royal Antuérpia 0, não tinha a menor condição, né? Saco de pancadas do grupo. Agora, o Barcelona, 2 temporadas seguidas sem se classificar. Eu acredito que vai se classificar, mas ainda há chance de ser eliminado, hein? Ainda há chance. Porque desses 6 pontos que o Shakhtar tem, 3 foram cedidos pelo Barça. E aí a gente espera que o Shakhtar também vai ganhar do Antuérpia. Jogar com o Porto não é fácil, né? O Barcelona viu isso em Portugal. E mesmo no Camp Nou não vai ser fácil. Não é no Camp Nou, né? O Camp Nou tá em reforma, é no... Esqueci o estádio olímpico lá da Catalunha. Esqueci o nome. Vai ser um jogo complicado, né? Mas vamos ver. Eu acho que o Barcelona dessa vez, né, não tem como não se classificar. Estatísticas aí da Champions League então na temporada. Até agora são 193 gols no total. Uma média de 3,02 por partida, né? E 30 minutos aí para sair cada gol, né? A média. O artilheiro é o Højlund, empatado com o Morata, 5 gols cada um. Evanilson tem 4, jogador brasileiro, né? Inclusive eu não penso se o Evanilson... Será que o Evanilson não merecia ser lembrado antes do João Pedro, do Brighton? Não sei, hein? Vai ser convocado para a seleção, no caso que eu tô falando. O Haaland tem 4 gols também, o Griezmann 4, Harry Kane 4, o líder de assistências é o Zaire Emery do PSG com 3, junto com o Bukayo Saka do Arsenal. O Haaland é o jogador que mais tenta chutar e fazer gol, né? 12 tentativas no alvo. Aí tem um monte de gente ali com 7, Julian Alves, Rodrigo, Mbappé, Sané. Posição de passe é o Mihajlovic do Estrela Vermelha, 100%, hein? Um monte de gente ali com 100%. Nenê, não é o Nenê do Juventude, né?